Olá, está começando mais um Sucesso S.A., o seu programa de empreendedorismo aqui no Rio Grande do Norte. Falamos aqui da TV Gazeta. Como sempre, todo o programa eu começo agradecendo a você pela sua audiência, você que nos acompanha na Cabo Telecom, nos canais 29 e 137, você que é assinante da NET e também da TCM, TV Cabo Mossoró, que nos assiste no canal 25, nas duas emissoras de TV. E claro, você também que está aí na internet nos acompanhando no www.tvgazetarn.com.br. Muito obrigado pela audiência, continue assistindo aqui o Sucesso S.A. e conhecendo as histórias dos empreendedores potiguares. Bom, meu entrevistado de hoje tem 38 anos, é formado em administração pela Universidade de Potiguar, também com experiência na área de coaching. Hoje eu converso aqui com Alex Corsino, ele que é administrador. Alex, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado, Anderson, o prazer é meu de estar aqui presenciando o seu programa que é maravilhoso. Muito obrigado, Alex. Alex, eu sempre converso com as pessoas que vêm aqui conversar conosco, um pouco da sua história e contigo não seria diferente. Você é formado em administração pela Universidade de Potiguar, por que administração? Eu percebi com a experiência de mercado, então quando eu decidi fazer administração, eu já tinha um tempo de mercado, então eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, sempre trabalhei em escritório, né? Meu primeiro emprego foi como menor aprendiz na Caixa Federal em São Paulo, da onde eu venho. Você é paulista? Sou de Santos. De Santos. Né, de Santos, São Paulo. E o meu trabalho sempre foi com administração, sempre com gestão. Né? Embora eu comecei a faculdade só depois dos 20 anos, já quase aos 30, com 26 anos. Né? Então, essa experiência de mercado, e aí eu vi a necessidade também de ter ferramentas de gestão que me pudesse prestar um melhor serviço, ajudar melhor as empresas em que eu trabalhava na época. Foi por isso que eu escolhi a administração. E está feliz com o curso? Sem dúvidas. Eu digo que não teria outra profissão para mim. Né? Eu me sinto um administrador nato. Entendi. Alex, você também tem formação em coach, né? Hoje em dia é algo muito difundido a questão do coach, tanto para repassar conhecimento como para você ser uma pessoa melhor, para você desenvolver melhor suas habilidades. Qual foi o seu objetivo com a formação de coach e o que te trouxe de ganho? Eu comecei a experimentar o coaching em 2012, né? Então, assim que eu terminei a universidade, o curso de administração, eu fiz controladoria financeira porque eu me apego à questão do controle financeiro e de estudar as finanças corporativas. E eu sempre entendi uma coisa, que na gestão de uma empresa, a gente tem dois pilares que são importantes. As finanças, que nos trazem sustentabilidade, né? Porque a empresa ela existe para gerar lucro, e pessoas, que é o coração, né? É a alma, é o que faz com que os objetivos, a missão, a visão, ela possa ser vivenciada. Então, até aquele momento, mesmo tendo passado pela universidade, eu não tinha encontrado uma ferramenta que me ajudasse a trabalhar com as pessoas. Tá? E uma vez eu fui fazer um curso de Leader Coach, eu estava de férias, fui em São Paulo rever família e fiz um curso de Leader Coach e eu já tinha negociado também lá com a escola a formação. E nesse curso de Leader Coach, no workshop, eu percebi o quanto a ferramenta ela dava de potencial para as pessoas serem desenvolvidas. Né? E foi aí então que eu fiz a minha primeira formação, em 2012. E em 2015 eu avancei, né, no degrau da formação e fiz também a formação, cheguei ao nível executivo. Né? Então, foi por perceber que essa é uma ferramenta que, trabalhando na sua profundidade, ela nos permite fazer com que, primeiro, o maior beneficiado é a gente. A gente mesmo, né? Eu digo que eu sou o maior cliente de coach que eu já tive e tenho ainda. E a gente tem a oportunidade de desenvolver as pessoas. Seja o coach, o cliente, a pessoa que está buscando a gente para trabalhar algum tema específico, né? Ou no caso de uma gestão de equipe, desenvolvimento de pessoas, você usando das ferramentas de coaching, você ajudar essas pessoas também nos objetivos delas. Alex, eu confesso que eu acredito muito na ferramenta do coach, na possibilidade que gera. Comecei, não consegui terminar, mas assim, acho uma coisa fantástica, impressionante como equilibra, como você adquire um certo equilíbrio na sua vida e você começa a ter mais calma, mais consciência de lidar com as coisas. Acho fantástico. É esse trabalho do coach que acaba gerando e, claro, na hora que você aprende, você também pode repassar para outras pessoas. Quero te pedir uma pequena pausa, porque chegou agora o nosso primeiro intervalo do Sucesso S.A. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar algo importantíssimo que o Alex está trazendo aqui para Natal, algo inovador, que é o Eneagrama, uma nova ferramenta na área de negócios, que ele vai falar já no próximo bloco. E você não sai daí, que você vai acompanhar aqui esse diferencial que o Alex Corsino está trazendo aqui para Natal. O Sucesso S.A. volta já.
É uma maravilha poder chegar até você através da Gazeta RN. Continue com a gente. Espero no Todo Seu. Eu te convido a encerrar muito bem sua noite comigo. Enquanto eu recebo amigos, queridos e convidados especiais, você fica por dentro do que acontece na TV, no cinema, confere a nossa gastronomia impecável e se diverte com música da melhor qualidade. Nesse programa, que você já sabe, é todo seu. De segunda a sexta, 10h30 da noite. Aceita meu convite? Então tá, tô te esperando. Os tumores de origem muscular podem atingir crianças e adolescentes. Fique alerta. Observe se há sinais de aparecimento de tumores na cabeça, pescoço, braços e pernas. E não esqueça de consultar o pediatra o mais rápido possível. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa Durval Paiva. Colabore com nossas ações. Ligue 4006-1600 ou acesse nosso site. Você conhece o Instituto do Bem? O Instituto do Bem é uma instituição que desenvolve ações de cidadania a fim de proporcionar melhoria na qualidade de vida nas áreas da saúde, educação e esporte. São milhares de atendimentos através de ações como pró-transplante, sala de acolhimento, diagnóstico do bem, criança ativa e ainda é cedo. Seja um parceiro do bem. Acesse institutodobem.org.br. Instituto do Bem, transformando cidadania em qualidade de vida. Antes da sua viagem de férias ou negócios, visite a Casa Real Câmbio em Ponta Negra e confira as melhores taxas do mercado cambial em Natal para a Europa ou Estados Unidos. A Casa Real Câmbio oferece agilidade, praticidade e segurança na troca do seu dinheiro. Visite-nos, Avenida Engenheiro Roberto Freire, número 3170, Shopping Via Mar, loja 117 e 122. Telefone 3345-3216. Casa Real Câmbio. Aqui, o seu real vale mais. Via Dupla Natalcard, você transporte em dia pra cidade atender. O Natalcard é muito mais que um sistema de cartões para o transporte público da cidade. São 165 colaboradores distribuídos em vários setores de atendimento ao público, incluindo os setores de vale transporte, atendimento aos estudantes e gratuidades, garantindo a operação das empresas de transporte urbano com mais de 3.500 funcionários. Hoje em dia com o cartão melhorou bastante. Está bem mais fácil para carregar e mais fácil de usar. Seturne, trabalhando pela mobilidade. Sucesso S.A. de volta. Hoje estou recebendo aqui Alex Corsino, ele que é administrador e também está trazendo uma ferramenta nova aqui para a área de negócios, você que acompanha o Sucesso S.A. Alex, voltando aqui para a nossa entrevista, como eu falei anteriormente, Enneagrama Natal, um evento novo que acontece agora dias 10 e 11 de fevereiro e também 10 e 11 de março, não é isso? Isso mesmo. O que é o Enneagrama? O que é o Enneagrama Natal? Tá. O Enneagrama Natal é um produto, né? A ferramenta em si é o Enneagrama. Ela aí é uma ferramenta que foi desenvolvida no Oriente já há muitos anos, de uma origem certa, mas o correto é que ela foi desenvolvida no Oriente e ela está presente no Ocidente desde o século passado, desde o século XX. O Enneagrama ele é uma ferramenta que nos ajuda a perceber, é uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Então a gente geralmente diz que ela apresenta 9 padrões de comportamento, tá? Então, esses padrões são organizados por 3 centros de inteligência. Como é que você consegue descobrir o padrão de comportamento que você tem? Tá? Primeiro que isso é definido por algum momento da nossa infância, tá certo? Então, as circunstâncias da vida nos fazem decidir que nós vamos olhar para o mundo de uma determinada maneira. Então, a gente diz que esses 9 padrões de comportamento são como 9 janelas. Entendi. E a gente decide olhar para o mundo por uma dessas janelas. Tá? Então, a gente tem esses 9 tipos, né, de personalidade que estão no centro de inteligência instintivo, são pessoas mais voltadas para a ação, no centro emocional e no centro mental. Tá? Então, colocando isso em prática, Anderson, como é que funciona? Eu sou uma pessoa do centro mental, tá? Então, minha personalidade ela é bem voltada para a observação, para análise. Né? Então, assim, isso, coincidentemente, como administrador, me ajuda muito. Então, por algum momento da infância, e aí o Enneagrama é interessante porque ele nos ajuda a perceber o que nos levou a determinar esse tipo de comportamento, esse padrão,
eu decidi ser uma pessoa mais voltada para o centro da inteligência. Tá? E a partir disso eu tenho um determinado comportamento. Então, por exemplo, num determinado momento de estresse, talvez você já tenha se perguntado, por que eu agi assim quando eu poderia ter agido de uma maneira diferente? Né? Ou então, num determinado momento de desafio, como é que a gente, às vezes aquelas velhas perguntas, por que eu sou assim? Entendi. Né? O que me fez tomar essa decisão se eu tinha algo na mente totalmente diferente? E Alex, durante esse evento, vocês fazem uma espécie de um mapeamento das pessoas, vocês apresentam isso, cada pessoa se enquadra, se auto-reconhece, digamos assim, nessas 3 esferas aí que você falou. Como é que vai funcionar um pouco da dinâmica do evento? Tá. Essa primeira etapa que acontece agora, 10 e 11 de fevereiro, ela tem o propósito de apresentar o Enneagrama. Então, a gente vai falar sobre a origem, vai falar como é que funciona, como é que está organizado o Enneagrama, o que significa Enneagrama, tá? E vai apresentar os 9 padrões de comportamento, os 9 tipos. E à medida que ele vai sendo apresentado, você tem a oportunidade de fazer uma espécie de avaliação. E o interessante é que a gente não diz qual é o tipo da pessoa, né? Como a gente costuma chamar. Ela se percebe nos comportamentos que são apresentados. Então foi assim que eu descobri que eu sou uma pessoa do tipo observador. Né? A gente também, para ficar mais fácil, faz uma numeração dos tipos de comportamento, de 1 a 9. Então eu sou um tipo 5, né? Uma pessoa analítica. Então eu descobri isso fazendo um teste, né? Então eu tenho um contato com o Enneagrama desde 2012, comecei a estudar mais aprofundadamente a partir de 2014, então mas foi através de um teste que eu percebi, e assim, eu me identifiquei com aquele tipo. Bom, então esse evento é novo aqui em Natal, né? Você estava me falando antes da gente começar a gravar que é algo novo, né? Ainda é pouco conhecido das pessoas. O Enneagrama é uma ferramenta nova no Brasil, né? Especificamente no Nordeste e agora no Rio Grande do Norte. Entretanto, já é uma ferramenta estudada em algumas universidades, principalmente nos Estados Unidos. Ela é uma ferramenta comprovada pela ciência. Tá? Então, a gente traz o Enneagrama para Natal por quê? Primeiro, eu testei o produto, eu testo essa ferramenta. Ela tem efeitos bastante significativos. Tá? Então, elas têm me ajudado a repensar sobre o meu comportamento e como eu posso ser uma pessoa melhor. Entendi. Tá? E também a gente pode aplicar ela nas relações familiares, nas relações conjugais, a gente pode aplicá-la no nosso dia a dia, no trabalho, tá? E o Enneagrama ele tem sido explorado bastante no mundo dos negócios. Tá? Então, como é que você entende as pessoas da tua equipe? Por que uma pessoa, no momento de pressão, ela coloca a emoção para fora? Entendi. Então, o Enneagrama ele costuma fazer isso. Eu costumo dizer que assim, algumas empresas no Brasil já são enneagramadas. Tá? Então, hoje você tem, principalmente no Sul-Sudeste, algumas empresas que colocaram o Enneagrama como uma das ferramentas de desenvolvimento humano. Que interessante, muito interessante. Alex, chegou a hora do nosso consultor Cláudio Araújo, ele sempre tem uma dica de sucesso para os nossos telespectadores, eu vou lhe pedir licença mais uma vez e também convidar para acompanhar essa dica de sucesso, tá bom? Cláudio Araújo, agora é com você, mais uma dica de sucesso aqui no nosso programa. Olá, tudo bem? Estamos de volta com Dicas de Sucesso. Hoje vamos falar sobre um tema super importante para que você, empreendedor, vendedor, gerente, possa observar no seu cliente, na área comportamental. Você já ouviu falar no cliente visual, no cliente auditivo ou no cliente sinestésico? Isso, são 3 tipos de cliente. Aquele que valoriza mais a visão, aquele que valoriza mais a audição e aquele que valoriza mais o olfato, o paladar, o tato, ou seja, pegar, sentir, cheirar. Como é que eu posso observar esse cliente? Dependendo do seu segmento, se você está na área da alimentação, com certeza você tem que pegar os clientes que gostam de provar do cheiro gostoso da sua comida. Se você trabalha na área de entretenimento, muitos clientes querem o quê? Ouvir o som, a TV, o vídeo. Se você trabalha na área do segmento que tem mais ação visual, você tem que influenciar o seu cliente a ser visual, a mostrar a sua imagem para que isso cresça o quê? Os olhos dele. O visual está nos olhos.
O auditivo está no ouvido. E o sinestésico está no cheiro, na fala, no tato, nas mãos. Muitas vezes você chega em empresas, por exemplo, cheguei numa empresa que vendia cadeiras e tinha lá uma mensagem na cadeira: favor não sentar. Como é que um cliente que gosta de pegar, de provar, vai sentar, vai comprar uma cadeira se ele não pode sentar? Como é que ele vai comprar um colchão se ele não pode sentar no colchão? Como é que ele vai comprar uma comida se ele não pode provar? O que é que seria de gasto para você deixar o cliente sentar, deixar o cliente provar, deixar o cliente ligar a TV? Como é que você pode vender uma TV se você não consegue fazer com que o cliente ligue a TV? Isso é importante. Eu, particularmente, uso essas 3 áreas nas minhas empresas, nas minhas negociações. E você? Você tem utilizado essa estratégia do visual, do auditivo e do sinestésico? É uma dica super importante para você ter resultado nos seus negócios. Conclua isso fechando a venda. Esses são elementos externos para que a venda seja bem sucedida. Sucesso e até a próxima. É isso aí, Cláudio. Muito obrigado. Mais uma dica de sucesso aqui para os nossos telespectadores. Bom, a gente está conversando hoje aqui com Alex Cursino, ele que é administrador, está trazendo para Natal uma nova ferramenta para áreas dos negócios, para a área pessoal, que é o Enneagrama. No próximo bloco a gente vai continuar falando aqui com ele sobre esse assunto e lhe convido para não sair daí que a gente volta já já. É uma maravilha poder chegar até você através da Gazeta RN. Continue com a gente. Espero no Todo Seu. Eu te convido a encerrar muito bem sua noite comigo. Enquanto eu recebo amigos, queridos e convidados especiais, você fica por dentro do que acontece na TV, no cinema, confere a nossa gastronomia impecável e se diverte com música da melhor qualidade. Nesse programa, que você já sabe, é todo seu. De segunda a sexta, 10h30 da noite. Aceita meu convite? Então tá, tô te esperando. Os tumores de origem muscular podem atingir crianças e adolescentes. Fique alerta. Observe se há sinais de aparecimento de tumores na cabeça, pescoço, braços e pernas. E não esqueça de consultar o pediatra o mais rápido possível. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa Durval Paiva. Colabore com nossas ações. Ligue 4006-1600 ou acesse nosso site. Você conhece o Instituto do Bem? O Instituto do Bem é uma instituição que desenvolve ações de cidadania a fim de proporcionar melhoria na qualidade de vida nas áreas da saúde, educação e esporte. São milhares de atendimentos através de ações como pró-transplante, sala de acolhimento, diagnóstico do bem, criança ativa e ainda é cedo. Seja um parceiro do bem. Acesse institutodobem.org.br. Instituto do Bem, transformando cidadania em qualidade de vida. Antes da sua viagem de férias ou negócios, visite a Casa Real Câmbio em Ponta Negra e confira as melhores taxas do mercado cambial em Natal para a Europa ou Estados Unidos. A Casa Real Câmbio oferece agilidade, praticidade e segurança na troca do seu dinheiro. Visite-nos, Avenida Engenheiro Roberto Freire, número 3170, Shopping Via Mar, loja 117 e 122. Telefone 3345-3216. Casa Real Câmbio. Aqui, o seu real vale mais. Via dupla Natal Card, você transporte em dia pra cidade atender. O Natal Card é muito mais que um sistema de cartões para o transporte público da cidade. São 165 colaboradores distribuídos em vários setores de atendimento ao público, incluindo setores de vale transporte, atendimento aos estudantes e gratuidades, garantindo a operação das empresas de transporte urbano com mais de 3.500 funcionários. Hoje em dia com cartão melhorou bastante. Está bem mais fácil para carregar e mais fácil de usar. Seturne, trabalhando pela mobilidade. Estamos de volta, hoje recebendo aqui no Sucesso S.A. Alex Cursino, ele que é administrador, tem formação de coach e está trazendo para Natal o Enneagrama Natal, que é uma nova ferramenta da área de negócio, na área pessoal, enfim.
Alex, voltando aqui com a nossa entrevista, no bloco passado você falou que o Enneagrama ele revela 9 padrões de comportamento que as pessoas vão se enxergando nesses padrões. Você podia elencar um pouco de cada um desses 9 padrões para quem está em casa saber um pouco mais, entender um pouco mais? Anderson, como eu te expliquei, o Enneagrama eles são 9 padrões de comportamento, né? A gente pode chamar também de 9 tipos. Tá? Eles estão organizados em 3 centros de inteligência. Tá? O centro da ação, o centro instintivo, o centro emocional e o centro mental, ou o centro da inteligência, como nós chamamos. A gente vai começar pelo tipo 1, tá? Então, são 9 tipos, a gente enumera, mas tradicionalmente são tratados por algumas nomenclaturas. O tipo 1 é o tipo de pessoa perfeccionista, tá? Então, ela estabelece um padrão de perfeição. Lembra que eu te falei que o Enneagrama ele apresenta esses 9 padrões de comportamento? E é como se fosse cada padrão desse é uma janela em que a pessoa, por algum contexto da vida, ela decide olhar para o mundo. Entendi. Então, o tipo 1 ele vai olhar para o mundo com um olhar de perfeição. Ele vai ter aquela ideia do certo e do errado. Tá? O tipo 2 é o tipo de pessoa mais prestativa. Então, por exemplo, é fácil às vezes você perceber em alguém o prazer que ela tem de ajudar as pessoas. Entendi. Tá? O tipo 3 é aquele tipo de pessoa mais competitiva, é o tipo vencedor. Então, ele é obstinado por um status, por uma meta. Tá? A gente também tem o tipo 4, que é o tipo romântico ou o tipo intenso, né? É aquela pessoa que ela consegue vivenciar as coisas com mais intensidade. Tá? Tem o tipo 5, que é o tipo observador, analítico, então ele vai estar... é uma pessoa que trabalha com mais objetividade. Tá? O tipo 6 é aquela pessoa que ela vai trabalhar muito com a segurança. Então, para ela tomar uma decisão, ela tem que ter certeza, ela tem que ter estudado, ela tem que ter analisado. Né? Tipo 7 é o que a gente chama de pessoa entusiasmada, aquela pessoa sempre otimista. Né? Você deve conhecer alguém que, né, tudo é um aprendizado, tudo vai dar certo. Né? Tipo 8, ele tem um lado muito forte na liderança. Tá? Então, a gente não pode ficar tipificando as pessoas como a gente fala no workshop. Tá? Então, mas às vezes, pelo menos para mim, como eu tenho uma experiência com desenvolvimento humano, e o coach ajuda muita gente nisso também, né, às vezes olha, aquele dali é um forte candidato tipo 8. Por quê? Porque a presença dele impõe um certo poder. Entendi. Então, assim, você olha, ele consegue se estabelecer. Você percebe que até às vezes a pessoa tem uma liderança. E a gente tem um tipo 9, que aí fecha esse círculo, né, dos 9 padrões de comportamento, que é o tipo, é o mediador, é aquela pessoa que ela está buscando estabelecer a melhor forma em que um grupo, as pessoas podem se relacionar. Então, o importante, quando a gente conhece os 9 tipos e a gente se percebe, pronto, como eu te falei, eu sou o tipo 5, observador analítico. Então, eu preciso compreender que o mundo pode ser visto também de outras formas. Né? Então, eu tenho um bom exercício lá nas atitudes no comportamento do tipo 1, que é aquela pessoa do perfeccionismo. Entendi. Tá? Então, a gente até aprende na escola, na universidade. Então, assim, a pessoa pode se enquadrar dentro de mais de um tipo. Assim, tem um específico e, de repente, ter características de outro também. Isso, não é que ela se enquadra, mas ela desenvolve um comportamento dos outros tipos também. E esse, na verdade, é o desafio. Né? Porque se eu for sempre uma pessoa voltada para observação, eu vou ser ótimo como um planejador, eu vou planejar. Mas quando é que eu vou colocar isso em ação? Quando eu vou executar, né? Quando eu vou executar. Tem que ter um pouco dessas duas funções aí para poder alavancar aí uma ideia, um projeto. Exato. Tratando nesse aspecto assim disso, né? Então, o desafio é manter o equilíbrio entre esses comportamentos. Então, lembra que eu te falei que a gente tem 3 centros de inteligência? Tá? Então, geralmente, o Enneagrama, ele ajuda a perceber, por exemplo, por que eu ajo em determinados momentos na raiva de um jeito e o outro não? Porque no momento de estresse, alguém consegue manter a calma e outra pessoa é explosiva. Né? E outra acaba, às vezes, de repente, colocando toda a emoção para fora. Entendi. Tá? Então, esses 3 centros de inteligência ajudam a gente a entender esses comportamentos. Tá? Então, por exemplo, quem é do tipo instintivo tem como algo negativo a raiva. Então, cada comportamento dentro desse centro, ele vai expressar a raiva de uma forma diferente. Tá? Enquanto... por exemplo, quem é mais do campo mental, provavelmente ele não vai explodir numa determinada situação. Ele vai manter a calma, ele vai trazer aquela emoção para
para o pensamento. Ele vai Entendi. transformar a emoção no pensamento, porque a emoção para ele é algo secundário. Ele trata as coisas com a razão. Entendi. Entendeu? Bom, eu já tive uma aula aqui já de Enneagrama, sem nem ter participado do evento ainda, já estou bem curioso. Alex, para o nosso telespectador também que adquiriu essa mesma curiosidade, ficou interessado, onde vai ser o evento, reforça de novo os dias, como faz para participar, para se inscrever? Tá. O evento ele acontece dia 10 e 11 de fevereiro, tá? Ele vai acontecer no Hotel Maine, são 2 etapas, né? Então essa é a primeira etapa, a segunda etapa ela acontece dia 10 e 11 de março, tá? Então em fevereiro, 10 é uma sexta-feira, ele vai acontecer das 18h30 até as 22h e no sábado das 8 às 18, tá? E a mesma programação na segunda etapa também. Você deixou claro que na primeira etapa é para apresentar, para as pessoas se identificarem com seus padrões, e na segunda etapa? A segunda etapa ela vai aprofundar-se no Enneagrama, tá? Então, uma vez que ela conheceu os 9 padrões de comportamento e se identificou qual o padrão que ela está inserida, ela agora vai entender como é que eu consigo desenvolver outros comportamentos. Entendi. Tá? E aí é o que a gente chama de... a gente desenvolve um caminho, tá? Então eu vou desenhar o meu caminho de desenvolvimento. E aprimorar para tentar chegar nesse equilíbrio que Exato. acho que todo mundo deseja aí, né? E para ter uma vida mais saudável até. A gente está com essas 2 etapas, mas o interessante do Enneagrama é que ele é uma ferramenta que te permite um aprofundamento. Então aí a gente vai ter uma terceira etapa, quem depois ficar interessado tem informação, ou seja, esses novos degraus do Enneagrama, a gente, à medida do tempo, vai estar trazendo também. Fantástico, Alex. Alex, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Estamos chegando aqui ao final do programa de hoje. E eu queria perguntar para você o que é sucesso para Alex Corsino. De uma forma bem simples, eu acredito que sucesso é um objetivo alcançado. Tá? Então, é você contemplar aquilo que você busca, você se sentir feliz por isso. E quando a gente entende o nosso propósito mesmo, até nesse mundo, é entender que cada dia ele tem um sentido para você, né? Então, é você se descobrir, você conseguir desenvolver cada vez mais o seu potencial, administrar as limitações que a gente tem, as limitações, então no sentido de saber entender que a gente não tem um controle de tudo. Então o sucesso para mim é conseguir contemplar tudo isso, alcançando os objetivos que eu tenho. É isso aí. Obrigado, Alex Corsino. Sua entrevista aqui foi fantástica, tanto para os telespectadores como para mim também. Eu já tirei um monte de aprendizado aqui da entrevista. Eu acho que o programa tem essa função também de levar um pouco isso para... De repente o telespectador não vai poder ir para o curso, enfim, conhecer o Enneagrama, mas já sentir um pouquinho de uma ferramenta que pode melhorar a vida dele aos pouquinhos. Tá bom? Obrigado, Alex. Bom, o programa de hoje está terminando, você continua nos acompanhando nas redes sociais. Procura lá no Facebook, a nossa fanpage, lá tem todas as notícias dos entrevistados, cada dia que a gente vai ter aqui no Sucesso S.A. vai estar lá. Também no Instagram, procura o nosso perfil, e no nosso canal no YouTube, no youtube.com/SucessoSA.tv, você encontra todos os vídeos do programa e a entrevista também aqui do Alex vai estar lá disponível para você ver e rever quantas vezes quiser. Muito obrigado pela audiência, você fica agora com a jornalista Daniela Freire e o jornal Cartas na Mesa.